Frente a esse desastre ambiental que o Rio Grande do Sul enfrenta e todos nós enfrentamos, as primeiras coisas que pensamos e os primeiros socorros chegam sempre no sentido de restabelecer alimentação, casa, coberta, e muitos desses problemas são realmente e efetivamente solucionados nesse primeiro momento, mas as questões emocionais também são determinantes para as pessoas que de alguma forma foram afetadas mais bruscamente, afinal todos nós estamos sentindo os efeitos dessa catástrofe. De olho nisso, voluntários da psicologia em Cachoeira do Sul estão percorrendo os abrigos e prestando esse serviço de primeiro socorro psicológico a essas vítimas que, neste momento, são as mais afetadas. Precisaram deixar seus domicílios, perderam suas casas, alguns ainda dependem da assistência social e não têm perspectiva de tão cedo retornarem à sua vida. Isso é uma realidade em quase 90% das situações que a gente vem acompanhando no estado do Rio Grande do Sul. Do meu lado, duas voluntárias desse serviço nos relatam como tem sido essa jornada de socorro a quem passou por uma dificuldade tão pesada como essa aqui em Cachoeira do Sul. Elisandra, me fala um pouco sobre esse primeiro momento de socorro a essas pessoas e por que ser voluntária nesse momento de tanta necessidade. Boa tarde. Boa tarde. Bom, voluntariado, aí vem um dos meus valores que a minha mãe me deixou, tá? Isso para mim é de suma importância. E nesse momento de calamidade, é importante a gente estar conseguindo ver também o que o outro está passando, né? Então, a gente está aqui justamente para esses cuidados primários, ou seja, acolhimento, uma escuta especializada, né? Que nós, como psicólogos aí, temos uma prática que consegue tá ajudando as pessoas nesse devido momento, vendo as necessidades, fazendo aí coleta de dados para passar para o pessoal responsável aqui de Cachoeira do Sul. E a Alana me falava um pouco sobre essa escuta acolhedora, mas também do atendimento das primeiras necessidades pela rede de apoio que existe na assistência social consolidada, né, pelos governos. Isso também é um primeiro socorro. Com certeza. É interessante que a gente perceba se as pessoas que foram atingidas pela enchente, seja indireta ou diretamente, esses que a gente está tendo contato são mais diretamente atingidos, né? Se eles estão tendo aquelas necessidades básicas de roupa do corpo, de cobertor, de agasalho, de alimento, e também se eles estão supridos, munidos dos seus direitos, né? Então, a gente ressalta a importância do trabalho da assistência social também junto com a psicologia, para que eles estejam munidos das informações necessárias, de correr atrás do que pode ainda, né, ser revisto. Porque é difícil que a gente fale de trauma sem falar, né, se a pessoa está com uma meia no pé, se não está, se está faltando. Então, isso é extremamente necessário. A gente falava sobre um socorro inicial, que é o socorro imediato, que vocês conseguem prestar, mas essa é uma situação que tende a perdurar, principalmente para os abrigados. A gente sabe que a rotina de abrigo é uma rotina que se estende, às vezes, por meses, e esse trabalho tende a se estender também. Como é que vocês se organizam a partir disso? Sim, esse trabalho tende a se estender. É importante a gente ter um olhar que não é somente momentâneo. Os abrigados vão ficar em algum tempo, né, tendo as suas necessidades, não todas vistas momentaneamente, mas ao longo do tempo. Qual é o raio-x que a gente pode traçar a partir dessa experiência, o que essas pessoas têm demonstrado depois de terem passado por essa enxurrada, dessa primeira enchente histórica que o Rio Grande do Sul enfrenta depois de 1941. A gente encontra, sim, como o ser humano é múltiplo, né? Porque tem alguns, assim, que lidam com alguns mecanismos de defesa que a gente conhece, assim, mais com humor, às vezes contando piada, às vezes, que a gente vê, assim, que em alguns momentos estão congelados psicologicamente pela situação, né? Estão no momento de um trauma. Outras vezes a gente já vê alguns, assim, um pouco mais resolutivos, mas o que a gente mais vê, assim, são pessoas que já estavam em vulnerabilidade antes, e aí tem de tudo, né? Desde pessoas que passaram pela primeira vez pela enchente, até pessoas que é a 10ª enchente que estão vivenciando, até, né, mães que chamam os filhos, não, esse nasceu na enchente. São mais de 3.000 pessoas desabrigadas em Cachoeira, então o que a gente puder fazer para tentar dar essa atenção, assim, ao máximo de pessoas possíveis, né? Algumas não vão necessitar, mas acredito que é impossível a gente passar por isso sem nenhum machucado emocional. Qual é o ensinamento que vocês deixariam em termos psicológicos de quem vive uma situação que afeta todos indistintamente?
Na verdade, não tem como a gente não empatizar, né? Aquele olhar ali para as pessoas que perderam suas casas praticamente, teve gente que perdeu tudo. E realmente, de fato, é uma catástrofe. Né? A gente aqui em Cachoeira do Sul viu muitas pessoas que perderam suas casas. Mas a gente não tem noção no nosso estado, tá? E isso aí é importante a gente também trabalhar em cada um de nós, seres humanos, a empatia. Questionar os nossos valores, né? Valores de vida. E a vida na Terra não é para amadores, né, gente? Não é uma coisa fácil. Às vezes a gente se pergunta assim, mas eu não sei como ajudar. Né? Em primeiro momento lá teve as roupas, teve os alimentos, teve tudo isso. A gente sempre tem como, gente, né? Os animais estão precisando tanto de voluntários e tudo mais para se revezar. Então, a gente precisa procurar, precisa olhar que vai ter gente precisando. E se cada um fizer a sua parte, quem sabe a gente consegue minimizar um pouquinho dos efeitos psicológicos e físicos também, né, da enchente. Então tá, agradeço as meninas. Em suma, para o pessoal que está em casa nos acompanhando, é isso: o exercício da empatia, da ação, de cuidado do próximo, de repensar os valores e entender que nos pequenos gestos vêm os grandes resultados. Até quem não está preparado, auxiliar da forma mínima que conseguir, estendendo uma mão, uma escuta acolhedora, um prato de comida, qualquer mínima ação vai fazer diferença.